estou sendo convidado. Eu não uso sempre para pregar. Falei, eu vou usar o terno como uma forma de gratidão a Deus, porque não que Deus se preocupa que a gente pregue com terno, tá bom? Mas falei, quero dar o melhor para Deus, não é verdade? Eu trabalhava no banco, a gente tinha que visitar cliente tudo alinhado, sabe aquela coisa? E falei, poxa, para Deus a gente, né? Vou usar, mas eu não uso sempre lá não, tá bom, pastor Alessandro? Pastor Alessandro, não precisa de terno para usar. Não, daí eu vou vir sem então. Aí eu venho sem, vem com que eu venho sem. Aí eu não. Afinal de contas, nós temos um problema sério. Eu não te suporto. Nossa, imagina falar isso? Imagina soltar uma dessa no púlpito? Mas nós vamos dar sequência agora, pela manhã, e agora é pregação. No primeiro momento foi um estudo, uma palestra, e agora é pregação. Claro que Deus ele fala conosco de qualquer maneira, mas eu creio que a pregação é algo diferente. É a voz do Senhor sendo entregue através de um pecador que ama o Pai, mas que foi escolhido. Então eu creio muito nisso, no poder da pregação, porque a mensagem que será entregue é a palavra de Deus. E falando sobre finanças, nós vamos agora abrir o texto em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 5 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida e somente a tua palavra tem o poder de transformar corações, ó Deus, e eu peço que no nome de Jesus, Pai, o Senhor me use para que a tua palavra seja entregue com fidelidade ao seu povo nessa manhã, Pai. Não permita que eu fale aquilo que está no meu coração que seja contrário à tua vontade, ó Pai, mas que eu apenas seja um instrumento para que haja para essa igreja edificação do seu povo e salvação para aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos então sobre a nossa forma de conduzir a vida financeira, e talvez você nesse primeiro momento, você ouviu e falou, nossa, mas a minha família briga por dinheiro, naqueles percentuais aqui que eu falei, nossa, é para mim essa pesquisa, porque parece que tudo que está falando acontece lá em casa. Aí você chega, talvez usando o limite do seu cheque especial. Aí você vem, talvez com 40 anos, olha para trás e fala, o que eu conquistei? O que eu construí de patrimônio? E você fala, nossa, mas não tem mais jeito minha vida financeira. Eu escutei isso, mas passou da hora. Não, a hora é agora. E a palavra, o tema dessa mensagem é reeducando nossa vida financeira para a glória de Deus. Não importa se você tem 10, 15, 20, 40, 50, 80 anos. Se você está vivo aqui, você tem um propósito ainda. E esse propósito será completo, porque aquele que começou boa obra em nós é fiel para completar. Só que talvez você chegou hoje, então, mediante um tema tão sensível, que é finanças, você escuta e fala, mas por que eu não fiz isso? Olha a minha vida como que está. Mas Deus ele tem a nos dizer, através desse texto nessa manhã, que é possível qualquer transformação nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus que realiza o que Ele quer fazer. Não existe dificuldade para que Deus possa fazer algo nas nossas vidas. Não existe impossibilidade de Deus transformar as nossas vidas. O Senhor é soberano. Quando Ele diz, as coisas ocorrem. Agora, a responsabilidade, ou melhor, a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Eu carrego essa frase na minha vida porque, de fato, tudo é de Deus, o Senhor é soberano e vai ocorrer o que Ele determinou. Ponto. Mas isso não me dá no direito de não fazer nada. Porque aquilo que cabe para que nós tenhamos que fazer, nós precisamos fazer. Você quer arrumar um emprego? Você vai ficar no sofá de braço cruzado e orando para Deus para vir um emprego para você? O que você tem que fazer? Atualiza currículo, vai tomar chuva, vai debaixo do sol, entrega currículo. Você ora para Deus, Senhor, abre uma porta. Mas você não fica no sofá esperando essa porta ser aberta. Você vai fazer a tua parte.
A nossa vida é assim, nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas orações que nós levamos a Deus, a resposta está em nós mesmos. Nós podemos fazer muito daquilo que estamos pedindo a Deus. Agora, aquilo que eu não consigo chegar no meu limite, aí você pode ter convicção que Deus fará aquilo que for da vontade dele. Ele move o sobrenatural para abençoar o seu povo. Esse é um conceito básico da vida. O nosso Deus, o nosso Pai é dono de todas as coisas. Mas esse Pai nos presenteou com a saúde, com a vida, com o vigor, com a sabedoria, com a inteligência, para que nós possamos fazer a nossa parte. E se for do agrado de Deus, Ele nos abençoar de tal maneira, será. Se for da vontade de Deus nos abençoar de outra maneira, será. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque senão nós delegamos para Deus aquilo que Ele já colocou sobre a nossa responsabilidade. E esse texto em Provérbios, o versículo 5, ele fala: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se tem algo que o ser humano sabe que é extremamente difícil, é confiar em alguém. Confiar em alguém não é fácil. Nós temos uma crise de confiança na nossa nação. Não só na nossa, mas falar sobre política, campanha eleitoral e confiança, a gente quebra a cara. E aqui, obviamente, eu sou pastor convidado, eu não vou jogar lenha na fogueira de política aqui no púlpito, tá? Fica para você apagar depois, porque não é essa a questão. A questão é, seja o político que for, vai prometer algo. A hora que ele ganha, nem tudo que ele prometeu ele vai cumprir. Seja político A, político B. Mas não somente político, amigos que disseram que fariam algo por nós, que nós poderíamos confiar. E essa pessoa nos trouxe um desapontamento. Se você já foi alvo de alguém que você colocou a confiança, essa pessoa o traiu ou não cumpriu com a palavra, você sabe como o desapontamento é terrível, como machuca. Então nós vemos uma crise de confiança, essa é uma crise nossa. Porque nem todas as pessoas que vão falar algo para nós, de fato, elas estão aí com a palavra que elas estão dizendo para nós. E esse versículo aqui em Provérbios, no versículo 5, nós precisamos entender algo básico no nosso relacionamento com Deus. Em Deus nós podemos confiar. Em Deus não há margem para alguma coisa que Ele tenha dito e que, por acaso, Ele não vai cumprir. O nosso Deus, Ele zela pela sua palavra. Se tem uma coisa que Deus zela é pela sua palavra. Por isso que eu falei que a pregação eu tenho convicção que é Deus falando. Não é por mim, mas é pela palavra de Deus, porque Ele diz que a palavra dEle não volta vazia. Não volta vazia a palavra de Deus. E o Senhor está falando no teu coração da maneira que você precisa ouvir. Talvez você chegou aqui extremamente acomodado com o seu relacionamento com Deus. E Deus está te chacoalhando para que você pegue e fale: eu preciso mudar minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus. Eu não posso ser um crente de ficar no banco. Eu preciso servir. Mas talvez você tenha aqui hoje entrado com o coração inquieto, desesperado. E a mesma palavra, o mesmo sermão será aplicado no coração de um de uma maneira e de outro de outra maneira, porque quem entrega a palavra é o Espírito Santo. E o que Deus está falando para nós nessa manhã? Nós precisamos confiar nele. Confiar não é dizer que eu confio. Confiar é demonstrar que, de fato, aquilo que eu digo, eu vivo. Agora, não é fácil confiar, porque muito daquilo que Deus pede para nós é contra aquilo que nós achamos que é o melhor. Oração que nós fazemos para Deus, eu não sei vocês, mas eu tenho a prática, e quando eu vejo, eu faço, falo: Senhor, perdão, no meio da oração. Que é você pede algo para Deus, você está pedindo para Deus, e você já está dando a resposta de como Deus vai ter que te atender. Vocês também têm essa oração assim ou não? Ou só eu que? Você dá, Senhor, me abençoe naquele emprego. Ah, mas eu te peço, coloque no coração daquele meu patrão, que ele possa me olhar de maneira diferente. Então, você começa a dar as dicas para Deus atender aquilo que você está pedindo a Ele. Isso é confiança? Agora, ninguém aqui é um santo que tem uma confiança plena em Deus,
Porque nós somos pessoas com coração pecaminoso. Pastor também tem crise de confiança com Deus, sabia? Pastor também tem crise de confiança com Deus. Nós somos homens mortais, amamos a Deus, mas nós temos crise terríveis com Deus, muitas vezes de confiança. Porque o Deus que diz ser todo-poderoso, talvez em algum momento, cadê esse Deus? Por que minha família enfrenta isso? Mas Deus ele está pedindo nessa manhã, para que cada um que está aqui, que está assistindo pela internet, que você possa confiar verdadeiramente em Deus. Tudo que Deus escreveu na sua palavra será cumprido. As profecias que já foram cumpridas, as profecias que hoje estamos vivendo e profecias que serão cumpridas, tudo, vírgula por vírgula, o Senhor vai cumprir, porque Ele honra e zela pela sua palavra. E Deus tem promessas maravilhosas para nós. Como nós na aula, nós lemos alguns versículos em Hebreus. Deus diz, contente-se com o que vocês têm. Seja livre o amor ao dinheiro. Porque eu nunca te abandonarei, nem nunca o deixarei. Quem está falando isso é fiel e é realidade. O Senhor nunca vai nos desamparar. O Senhor nunca vai nos abandonar. Em Cristo Jesus, o Senhor escolheu habitar em nós pelo Espírito Santo. O Senhor está em nós. O Espírito de Deus habita no nosso coração. Nós não estamos sozinhos, um segundo sequer do relacionamento com Deus. E confiar é isso. É você declarar, entender que um cristão ele não pode ter duas religiões, dois cristianismos. Quais cristianismos? O cristianismo de domingo, que nós cantamos a Deus, que Ele é soberano. O cristianismo que nós exaltamos a Deus, que tudo provém dEle. O cristianismo que reconhece que Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. E o ministério de louvor, uma banda, a melodia, o ensaio, fantástico. E a gente está nesse clima. E você chega e fala, nossa, esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que move o sobrenatural. Mas eis que vem a segunda-feira. E para o crente, quando eu trabalhava no banco, se tinha uma música que me dava um estado depressivo, adivinha qual era no domingo à noite? Música do Fantástico, gente. A música do Fantástico, quando começava a entrar aquelas propagandas, eu voltava do culto à noite e aquela música. E eu pensava, nossa, olha, grato a Deus, tá, né, murmurando. Mas, nossa, amanhã cedo eu já vou chegar no banco, levar pancada de tudo que é lado, meta, projeto, é semana. Então, o Deus que eu adorei no domingo, que eu cantei, é o Deus que já está na segunda. O Senhor não está preso no tempo. O Senhor já está no amanhã. Nós não estamos no amanhã. Mas o nosso Deus já preparou o amanhã para nós. E se por acaso nós não chegarmos no amanhã, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o cristão, quando você se deleita nas promessas de Deus, o nosso coração se aquieta. Porque se tudo der errado na nossa ótica, se tudo der errado e se por acaso amanhã for o meu último dia aqui, vai ser o melhor dia da minha vida, ou o primeiro do melhor dia, que é na presença do Pai. Um cristão, ele sempre vive na expectativa de que o melhor virá. O melhor virá. Isso que não apaga o nosso louvor ao nosso Deus, porque às vezes as circunstâncias não mostram que a vida está indo bem. Mas o nosso Deus é motivo do nosso louvor e da nossa adoração. E Ele garante, eu estarei com vocês até o fim. E Jesus está preparando morada, a casa do Pai. Nós não falamos de casa própria agora há pouco? Você tem ideia o que é uma casa ser preparada por Jesus? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha que promessa, sonho da casa própria aqui, Deus falando, olha o sonho da casa própria para vocês em Cristo Jesus, você está garantido. Sabe, nós temos tantas coisas. Mas aí vem a segunda-feira com seus dilemas, com as suas lutas, com a dificuldade. E aí nós colocamos, Senhor, aquele Deus que estava ontem de maneira tão linda naquele templo, onde está o Senhor agora? Porque o nosso coração fica medroso sem Deus, longe de Deus. Mas nós precisamos confiar em Deus. E o termo aqui, confiar, nesse versículo 5, confie no Senhor. Sabe qual que é o termo original aqui? É você se prostrar e colocar a cabeça no chão. Olha o nível que é essa confiança à palavra. É você tem um rei, e esse rei chega, você se prostra
coloca a sua cabeça no chão e você está preparado para acatar aquilo que ele vai pedir. Isso é confiança. É um estado total de reconhecer que nós não temos controle de nada da nossa vida. Essa é uma verdade que machuca. Nós não temos controle de nada na nossa vida. Ah, mas pastor, mas por que está falando de mordomia do dinheiro, seu planejamento? Porque, obviamente, o que cabe a nós fazer, nós devemos fazer. Se iremos viver, não cabe a nós. Porque se Deus falar, acabou a tua respiração, tchau. Eu não tenho controle. Nós não temos controle. E essa verdade, para quem não está em Cristo, é apavorante. Mas para aquele que está em Cristo Jesus é libertador. Porque nós reconhecemos que tudo provém desse Deus que nos ama. Então, primeira questão que Deus tem a nos dizer nessa manhã. Você, meu filho, tem confiado no Pai que você tem? Você tem confiado no Deus que se revelou nas Escrituras Sagradas? Você tem confiado em Cristo Jesus, que disse que nós teríamos aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo? Esse é o exercício de fé. Quando o mundo diz algo, não é a assistência do mundo que vai editar a minha vida, mas é o que o meu Pai disse em relação à vida. Confiança. Ah, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, porque como é fácil falar que confiamos no Senhor, mas no dia a dia, como o nosso coração mostra que talvez não confiamos da maneira que deveríamos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Porque até para confiar no Senhor, nós dependemos da obra do Espírito em nós. Para amar a Deus, eu dependo do próprio Deus. Se não fosse Deus vindo em meu favor e me alcançando com a sua graça, nós não queríamos nada com Deus. Nada. Até para amar Deus, eu dependo da misericórdia dele para que eu possa amá-lo. O nosso Deus é um Deus que não desiste das nossas vidas. E o Senhor está nos falando hoje. Confie verdadeiramente em mim. No versículo adiante, o 6, nós temos aqui: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós reconhecemos Deus no nosso caminho, aqui reconhece-o, o que significa esse texto? Que uma vida longe de Cristo é uma vida perdida. Perdida, não sabe para onde vai. Ela acha que está caminhando passo seguro, quando vê tem um buraco que ela não vê e vai quebrar a cara. Uma vida em desobediência a Deus é uma vida que talvez no momento vai te dar um prazer, mas em algum momento você vai se deparar com algo terrível. Por isso que o cristão, primeiro, ele não pode viver em pecado. E Charles Spurgeon diz que Deus não permite que um filho dele viva bem com o pecado. Primeiro porque o pecado afeta a santidade de Deus. Deus é santo. Segundo, porque o pecado, ele apresenta uma proposta mentirosa para as nossas vidas. E quando nós usufruímos daquilo, chega e vem a consequência. Eu nunca vi no meu gabinete pastoral, o pastor Alessandro creio que também não, alguém que sentou e disse o seguinte: pastor, como eu me arrependo de ter obedecido a Deus. Eu nunca escutei isso. Nunca. Mas já escutei tanto arrependimento de ter desobedecido a Deus. Pessoa chorar na sua frente. Por que eu não dei valor naquilo que esse pai estava falando? Foi, quebrou a cara. Deus perdoa? Perdoa. Apaga a consequência? Nem sempre. As consequências do pecado, muitas vezes, são os meios pedagógicos de Deus para tratar o nosso coração. Ele pode apagar, mas nem sempre ele vai apagar a consequência. E esse texto diz: reconhece em todos os teus caminhos. O que é reconhecer? É de fato nós colocarmos Deus em tudo que nós estamos fazendo na nossa vida. Um cristão, ele não pode ter vida dupla. Como eu falei da fé, de dois cristianismos, o cristianismo de domingo, aquele cristianismo triunfante, o cristianismo de segunda, o cristianismo medroso, nós não podemos também achar que existe algo que é sagrado na nossa vida e algo que é secular. É o dualismo. Tudo é de Deus. Então, se eu prezo por ser íntegro no ambiente da igreja, eu tenho que ser íntegro no ambiente que eu estou trabalhando.
Eu tenho que ser íntegro em qualquer lugar que eu esteja. Eu não posso viver uma vida porque aqui é muito fácil ser cristão, gente. É fácil, não é, ser cristão aqui, nesse momento? Você passa vergonha se você não for cristão aqui. Mas um cristão aqui é o ambiente para você declarar sua fé. Mas declarar sua fé quando vem uma proposta indecente num negócio, talvez, uma proposta de trabalho, numa facilidade momentânea, e nós achamos que ninguém está vendo. Eu vou fazer isso porque isso vai ser o melhor. Deus está lá. Não é o que Deus pede para que nós façamos. Mas aí eu vou ser prejudicado. Obedeça ao Senhor. Reconheça o Senhor. Leve o Senhor em todo o tempo, porque Ele está com você. A única questão é que você não dá importância para a presença do Senhor na sua vida. Mas se você tem essa busca de reconhecer em todos os teus caminhos, o Senhor vai endireitar as nossas veredas. Isso é promessa. O que é vereda? É o nosso caminho. Estamos caminhando de maneira perdida. Quando eu coloco o Senhor na minha vida, nós começamos a ter um rumo novamente. E falando sobre a nossa vida financeira, talvez aqui você hoje está colhendo coisas terríveis porque você não obedeceu a Deus nessa área na sua vida. Talvez sim, você esteja vivendo isso. Só que o Senhor, assim como falou, confia em mim, o Senhor está dizendo, reconheça a minha presença em tudo na sua vida. Porque você fazendo aquilo que é agradável a quem eu sou, eu irei endireitar a tua visão, eu vou fazer com que você possa caminhar seguro novamente. Esse é um texto que nos traz essa esperança de que andar com o Senhor é uma experiência maravilhosa. Agora, como eu falei, confiar em Deus não é fácil, reconhecer também em todos os nossos caminhos não é fácil. Mas nós precisamos de maneira urgente reconhecer o Senhor. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor vai endireitar as nossas veredas. E as nossas veredas vai conduzir sempre para que nós possamos viver para a glória dele. Olhem no versículo 7 agora, dando sequência. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando nós fazemos uma análise no nosso coração, e você conhece alguma pessoa que essa pessoa acha que é dono da verdade todo o tempo? É difícil a gente conviver com pessoa assim, que acha que para tudo ela tem resposta e ela sabe tudo. Mas será que nós não somos assim com Deus? Será que nós não temos essa postura com Deus? Será que nós não estamos ostentando a Deus uma falsa sabedoria? De achar que a vida nós podemos conduzir pelo nosso esforço, pela nossa estratégia? Será que a gente não está tomando o controle, sendo que esse controle deveria ser de Deus? E aqui Deus está falando, não seja sábios aos teus próprios olhos. Não seja sábio. Você pensa que é o dono da verdade, você pensa o que é melhor para a sua vida? Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que é melhor para a sua vida. C.S. Lewis, ele escreveu que se Deus tivesse respondido assim todas as orações dele, ele não estaria mais aqui. Você imagina se Deus desse o sim para toda oração que eu tivesse levado a ele? Onde que eu estaria hoje? Os nãos que Deus diz a nós são fundamentais para a nossa caminhada. Agora, é gostoso receber um não? Não, né? Já estou respondendo, não, né? Não é gostoso receber não. A gente fica emburrado muitas vezes. A gente não entende o porquê desse não. Mas Deus nos dá não porque Ele é rico em misericórdia. Porque se o Senhor concedesse sim a todos os pedidos, nós iríamos nos destruirmos. Porque os nossos pedidos provêm de um coração enganoso. Tiago diz que nós não recebemos o que pedimos porque nós não sabemos pedir. E por que nós não sabemos pedir? Porque nós queremos para a nossa ganância, para a nossa vaidade. E um pai que nos ama e sabe que é melhor para nós não vai dar. Quem tem filho pequeno aqui sabe. Lá em casa eu nunca tive muito problema com tomada. Porque a gente já colocava adaptadorzinho com tomada.
Mas tem umas histórias aí, e normalmente filho é o seguinte, gente, como ser humano, né, desde criança já mostra o coraçãozinho pecador dele. Você fala não para a criança, ela vai testar você. E olha e sorri para você. Pelo menos meu filho é assim. Ele vai testando. Esses dias eu e a Dani fizemos um teste lá em casa, porque ele aprendeu uma palavrinha feia na escola. Escola, ensino, veio com uma palavrinha nova. Nossa, que palavrinha foi essa? E aí nós falamos o que para ele? Coxinha, né? Rosquinha. Filho, nunca mais você fala rosquinha. Rosquinha é feio. Que palavra que ele começou a falar para nós agora? Rosquinha. Por quê? Ele quer testar. Ó, boa pedagogia, tá? Fala Corinthians pro teu filho. Vai falar Corinthians toda hora para você na sua casa. Lá, imagina? Falar para você. Mas ó, olha o nome. Filho testa. E será que nós não somos assim com Deus também? Lembre-se, o nosso relacionamento nesse mundo com nossos pais, com a nossa mãe, com os nossos filhos, eles impactam o nosso relacionamento com Deus. Se você viveu em um lar onde o seu pai foi ausente ou foi muito cruel com você, talvez você colocou essa imagem nesse Deus. E a Bíblia fala, se o teu pai e tua mãe te desampararem, eu não vou te desamparar. O Senhor está tratando, porque de fato, gente, a coisa mais sagrada no mundo é a família. Mas até mesmo famílias são desconfiguradas por causa do pecado. Então, para mim, que cresci num lar que eu fui amado pelos meus pais, é irreal imaginar meu pai sendo indiferente comigo. Irreal. Eu sempre tive amor. Meu pai sempre me amou. Mas uma pessoa que talvez não teve isso na infância, ela pode até mesmo carregar no seu interior que esse Deus talvez seja aquilo que o pai dela foi. E Deus fala, não, não, não. Você não me conhece. Não importa o que de mal a vida tenha lhe feito. Eu sou o Deus que te ama. Misericordioso, que em Cristo Jesus eu concedo a salvação. Esse é o nosso Deus. Um Deus que está presente e um Deus que fala para nós, não seja sábio aos teus próprios olhos. Ah, quantos conselhos que os nossos pais nos deram e nós teimamos em desobedecer e talvez quebramos a cara. As palavras mais difíceis que muitas vezes escutamos são dos nossos pais. Você não pode, você não vai, você... Só que na hora a gente fica revoltado com isso. Mas essas palavras difíceis provêm de um amor. Palavra bajuladora não provém de amor. A palavra verdadeira, e Deus está falando isso para nós, mexendo com o nosso orgulho, tratando o nosso orgulho. Não seja sábio. Olhe para mim. Olhe para a minha palavra, viva a sua vida baseada na minha palavra. Não seja sábio ao seu próprio olho, porque isso será terrível para a sua vida. Nós precisamos ter a humildade e falar, Senhor, trate o meu orgulho, quebra o meu orgulho, quebra. Precisamos nos entregar e nos render ao Senhor para que essa falsa sabedoria saia do nosso coração, porque a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Você quer ser sábio verdadeiramente? Tema ao Senhor. Reverencie a Deus. Isso é o começo da sabedoria. Agora, se eu não reverencio a Deus, não coloco Deus em tudo o que eu faço, obviamente que você não tem uma sabedoria, você tem uma falsa sabedoria. E nós precisamos ter isso em mente. Não seja sábio, teme ao Senhor, ele continua, e aparta-te do mal. A Bíblia diz, Provérbios, que o ingênuo é aquele que vê o perigo e vai, continua. Mas o sábio é aquele que vê o perigo lá na frente e desvia o caminhar. Como é importante isso para a nossa vida? Deus está falando, desvie do mal. E desviar do mal é uma situação que nós precisamos vigiar muito o nosso coração. E quando nós falamos sobre vida financeira, esse vigiar do mal é talvez buscar algo errado, que não seja íntegro, para trazer a provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós passarmos alguém para trás. Você ser um comerciante ou um cliente que frauda para conquistar as coisas. Isso é mal. Deus não vai abençoar um filho
que está construindo a sua vida fora do que esse pai pede para que nós façamos. Uma hora vai ruir. É castelo de areia, acho que é essa a expressão. Você monta o castelo, mas daqui a pouco vai desabar. Olhe para Deus. Não seja sábio na sua ótica. Aparta-te do mal. Fuja. E aí, o mal hoje, que nós podemos falar sobre vida financeira, sobre mordomia de bens. Talvez o mal que você está carregando no seu coração, na forma que você vai administrar o que Deus tem lhe dado, seja o consumismo. Talvez seja um mal. E você está lutando contra isso, e isso está destruindo a sua vida financeira. Talvez não seja o consumismo, seja a avareza. Pessoa que não vive com contentamento aquilo que Deus dá, ele quer ter sempre mais. Aparta-te do mal. Influências. Eu sempre falo isso com jovens, não só com jovens, com tudo. Nós precisamos evangelizar, óbvio que sim. Mas eu preciso saber até qual limite eu posso ir. Eu não vou trazer todo mundo para dentro da minha casa. Mas eu quero que todo mundo seja salvo em Cristo Jesus. Eu sei que tem pessoas que não têm a mesma fé que eu tenho nesse Deus. Eu quero mostrar Deus a elas. Mas o caminhar junto delas é perigoso se eu ultrapassar o limite que Deus quer que eu tenha. Cuidado com as influências. Cuidado com aqueles amigos que não creem no nosso Deus. Ah, mas ele é tão bom. Mas ele é tão bom comigo. Cuidado. Você não pode ter amigo que não seja cristão? Você pode ter. Mas toma cuidado. Porque talvez os valores dessa pessoa não são os mesmos valores que o teu. Um exemplo muito prático é quando a pessoa está passando um problema de casamento. Tem um livro que eu li, eu não me recordo o autor, mas ele fala o seguinte, e tem um relato da pessoa no capítulo, que ela começou a falar com as amigas de trabalho, o casamento não estava bem, e vai, meu marido só deixa a toalha molhada na cama. Tem alguém assim também ou não? Meu marido só faz isto. Enfim, e foi falando, foi falando. As amigas, para, vai ser feliz. Vai ser feliz, vai curtir. As amigas dando esses conselhos. Não, deixa. Não pode. O que é isso? Vai. E aí, essa mulher encontrou uma cristã. Uma mulher piedosa. E essa foi a única que falou, não, você tem que lutar pelo seu casamento. Deus, ele pode restaurar. E ela testemunha que, pelas influências dessas amigas, que disseram, não, vai para outra. Segue a vida, troca de marido, vai ser feliz. Ela quase tomou essa posição. O perigo que é nós estarmos rodeados de pessoas que não têm o temor do Senhor ao nosso lado. É um perigo. Nós temos que ser seletivos. Jovem que está no mundo de descoberta. Talvez aquele amigo que apresenta para você um cigarro. E você vai e experimenta. Eu com filho, gente, eu oro sempre para que Deus tenha misericórdia de Davi. Fui para São Paulo. Gente, eu voltei assustado com aquela cidade, o que tem de usuário de crack deitado nas calçadas. Assustado. E quando eu olho para aquilo, o meu coração dá uma tristeza tão grande, porque eu lembro do meu filho. Porque aquela pessoa deitada lá tem um pai e uma mãe que está chorando. Mas nunca na minha vida que eu quero imaginar o Davi naquela situação. Eu falo, Senhor, livra meu filho das más influências. Porque às vezes uma pessoa que oferece algo, ele vai estar num momento de fragilidade emocional, ele pode dizer sim. E isso ser o começo de algo terrível na vida dele. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos. Ajuda, Pai, que nossos filhos sejam blindados suas emoções. Não permita que o inimigo ataque os nossos filhos. Porque o mundo é terrível. E Deus está falando para nós, aparta-te do mal. Foge daquilo que tem aparência do bem, mas na verdade é mal. Foge disso. Porque nós seremos levados a tomar posições que vai desagradar a Deus e terão consequências terríveis. E aí no versículo 8 ele fala, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Interessante falar sobre temor do Senhor, apartar do mal, e isso ser saúde para os nossos ossos, saúde para o corpo, refrigério para os ossos. Esse texto não significa que cristão não fica doente, tá? Não tem nada a ver. Cristão também fica careca.
Por que vocês estão rindo? Tá vendo? Cristão também fica careca, tem calvície, gente. A gente luta contra isso. Eu tomo um remedinho, meu finasterida, eu tomo. Eu tomo todo dia para Deus segurar o que eu tenho. Nós precisamos entender isso. Que o temor do Senhor, ele vai impactar na nossa peregrinação por esse mundo aqui. O que é isso? Então, o crente também morre de câncer. Acabamos, a filha do pastor, que terrível, gente, 40 anos. A esposa do nosso pastor lá da Vila Judite, ela foi diagnosticada 39 anos com câncer. 2 filhas. Ela ficou 3 anos quimioterapia, fez mais de 60 sessões. E onde que ela está hoje? Com o Senhor. 42 anos, ela foi diagnosticada 39, 42, glória. Coisas aparentemente ruins ocorrem para filhos de Deus. Só que nós entendemos que o maior milagre que a Aline teve não foi a cura física. Foi a chegada dela na casa do Pai. É o maior milagre. É ruim para quem fica. A gente chora. Eu fazer o velório da Aline, que gente... Gente, é difícil. Ser pastor não é fácil, né? É velório de manhã, festa de criança à noite, no mesmo dia. Aquela oscilação de sensações. Agora, se orar e agradecer a Deus pela vida que deu e consolar a família de alguém que você viu crescer da sua idade praticamente, deixando 2 filhas chorando do lado do caixão. Então, vem doença sobre cristãos, sim, mas esse não é o fim das nossas vidas. Nós temos uma esperança além. Agora, vida de obediência e temor a Deus será o quê? Saúde para o teu corpo. Em que sentido? Você terá responsabilidade nas decisões que você irá tomar. Como eu falei aqui, se você teme ao Senhor, se você aparta-te do mal na vida financeira, você não vai estar envolvido em escândalos. Você pode estar em momento de escassez, mas você vai chegar à noite, você pode ter aquele boleto para pagar, coisa difícil, mas você vai chegar à noite, vai colocar a cabeça no travesseiro e você não vai ter talvez um pensamento que algumas pessoas possam ter. Será que vão descobrir o que eu fiz? A consciência pesada. Um filho de Deus não tem consciência pesada se ele anda obediência ao Pai. Você pode ter lutas. Nós temos lutas. Mas colocar a cabeça e achar que talvez vão descobrir o esquema que você está fazendo, isso tira a sua paz. Isso não pode ser um gatilho para você ter uma ansiedade, uma depressão e coisa terrível. É um exemplo prático. Prático. Tenha uma vida íntegra. Paulo fala para Timóteo isso. Timóteo, não tenha nada na sua vida que você possa ter vergonha. Olha que conselho pastoral, gente. Não tenha nada na sua vida que se um dia for descoberto, você vai se envergonhar disso. Porque diante do mundo, com o nosso Deus, nós podemos fazer 2 coisas com o nome do Senhor. Ou envergonhar o nome de Cristo, ou honrar o nome de Cristo. 2 coisas nós podemos fazer. Ou nós honramos o nome de Cristo com a nossa vida, ou nós simplesmente envergonhamos o nome do nosso Deus. Testemunho. Devemos fazer aquilo que estamos fazendo aqui em todo o tempo. Agora, obviamente que talvez você possa sim ter cometido um erro e você está vivendo uma consequência. O Senhor é misericordioso. Olha o que ele falou no versículo anterior. Reconheça. O Senhor vai endireitar, o Senhor perdoa. Nova vida. Avança. Mas a partir de hoje, se você tem alguma coisa que você está fazendo errado, em qualquer área, na área financeira, na gestão, aparta-te do mal. Porque isso vai ser saúde para a sua vida. A sua consciência vai ficar leve em obediência ao Pai. Esse é o grande mistério de um cristão. Às vezes a pessoa vê de fora e fala, como pode esse cara ser tão feliz? E a vida dele nessa situação? Porque o nosso Deus, você não explica na teoria. Você prova que Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu posso falar para os outros que meu Deus é bom, mas a pessoa não vai de fato entender que Ele é bom até que ela possa provar que Deus é bom. E nós podemos declarar, mesmo muitas vezes chorando, com tristeza, coração pesado, que o nosso Deus é bom. E talvez não entendemos que estamos vivendo aquele momento, mas eu confio no Senhor. Isso é aquilo que Deus pede para nós. Versículo 9, dando sequência.
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vocês perceberam que na aula aqui na escola dominical eu não falei de dízimo. Depois o pastor Alessandro comentou. Porque quando nós falamos sobre honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, eu fico muito triste, e isso eu falo na minha igreja também, quando eu vejo um cristão que não é dizimista. Mas dá uma tristeza no meu coração. Estou falando coração aberto, mas uma tristeza. Porque se tudo é de Deus, e nessa área você simplesmente não faz o que Deus pediu, que ser dizimista é um pedido de Deus. Vem antes da lei. E aí você não dá o dízimo, talvez, porque você ganha pouco. E você acha, se eu der, vai faltar. Isso é uma mentira de Satanás. É uma mentira terrível de Satanás. Ser dizimista é cumprir aquilo que o nosso Pai pediu para que fizesse. Agora, você não é salvo porque você dá o dízimo. Você não compra bênção ao entregar o dízimo. Você não coloca Deus como devedor de algo na sua vida por você ser dizimista. Porque se você dá o dízimo pensando em algo em troca, você já está com a motivação errada. Você tem que dar o dízimo como uma manifestação daquilo que ocorre no seu coração, a adoração a Deus. O dízimo é gratidão, é adoração. Tudo é do Senhor. E eu falo com muito amor porque, obviamente, eu não sei quem é dizimista aqui. Não sei, e não é indireta para ninguém. Mas eu tenho convicção plena que aquela pessoa que vive um relacionamento com Deus e não é dizimista, ela perde tanto, mas tanto no relacionamento com o Pai. Mas tanto. Porque coisas maravilhosas ocorrem naquele que é fiel. E se você não é fiel no pouco, você acha que você vai ser fiel no muito? Você não vai ser fiel no muito. Se com um salário mínimo você não vai dar os 10%, você vai ter dificuldade para dar 10% quando você ganhar 20 mil. Porque aí você vai achar, nossa, que dízimo alto. Nosso coração é assim. E Deus está falando, honra a mim, ao Senhor, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Um Deus que é dono de todas as coisas está pedindo, parece que Deus está clamando para nós fazer isso. Olha a posição de Deus, honra com os teus bens, mas tudo é dele. Aqui o texto poderia estar escrito, honra o Senhor com os bens que é dele. Mas o Senhor ainda fala, com os teus bens, porque o Senhor nos empresta na nossa vida aqui coisas. E nós fazemos uso disso que Deus nos empresta, para a glória dele. Até mesmo um filho, que é a coisa mais preciosa que nós temos, é o empréstimo de Deus para nós. Os nossos filhos, na verdade, são filhos do Senhor, empréstimo. Eu preciso ensinar eles com amor. Agora, como que está sendo a sua vida de fidelidade financeira com o Senhor em relação aos dízimos? E aqui não é para ser uma mensagem opressora. Não é para achar, nossa, fui domingo de manhã o pastor falando de dízimo. Porque quando nós temos uma teologia bíblica saudável, nós ensinamos o que é o dízimo, nós não ficamos fazendo apelo. Não precisamos fazer apelo, porque o Espírito Santo ele vai colocar no teu coração o que é certo. É fato. Agora, você tem sido fiel com aquilo que Deus tem lhe dado? Você tem sido um dizimista fiel? O dízimo, eu aprendi a dizimar desde criança na igreja. Escola bíblica dominical, o pastor quando falava. Então eu já sabia que era algo agradável a Deus dízimo. Desde criança, já via isso na igreja. Mas sabe o exemplo máximo? Que desde o primeiro salário meu e até o último, com a graça de Deus, eu seria um dizimista? Sabe por que eu fui tranquilamente, sem ter nenhum problema? Porque minha mãe e meu pai, quando ganhavam o salarinho deles, um salário mínimo, primeira coisa que eles faziam é o quê? Separar, colocar o dinheirinho no envelope da igreja. Eu fui criado com isso. Minha mãe, zeladora. Meu pai, alfaiate. Nunca faltou nada em casa. Só que eu vi no exemplo da minha mãe e do meu pai. O pouco que era financeiro, um dízimo da igreja era... Aqui não fazia falta para a vida da igreja.
Só que na vida financeira da minha família era maravilhoso, porque Deus nunca deixou faltar nada. Eu consegui bolsa de estudo, eu não tinha dinheiro para pagar, Deus me deu uma bolsa de estudo. Deus fez tantas coisas nessa área que eu posso testemunhar para vocês. As maiores experiências de Deus na minha vida são na área financeira. Por isso vocês viram meu helicóptero estacionado aqui fora. Falar para você, né? Aqueles caras já chegam e... Mas foi, gente. A maior experiência desse pai que é todo poderoso foi na vida financeira. Porque se você nasceu numa família pobre financeiramente, você vai conhecer o que é limites. Você vai saber o que é limite. E lá na igreja, Deus me deu a honra de ter 3 amigos, assim, de criança, amigão mesmo. Um filho de médico, outro filho de uma concursada da justiça e outro pai também tinha grana. E só eu que era o patinho feio mesmo, fisicamente e financeiramente, literalmente. Gente, eu carreguei muita coisa no meu coração, a gente carrega coisas no coração. Talvez você tenha luta agora que ninguém saiba. E você esteja sorrindo, mas lá dentro você está só o pó. Deus sabe o que você está passando. Mas esse Deus já falou, confia em mim. Honra, aparta-te do mal. Deus está falando conosco aqui. E Deus ele trabalhou muitas coisas. E que daqui a pouco eu vou falar, finalizar com um testemunho sobre essa experiência que eu tive em relação ao dízimo. Mas, como que você tem vivido essa área importantíssima com Deus? Você vai querer que o seu filho seja um dizimista, um homem que ama a Deus abençoado, uma mulher abençoada? Você tem coragem de falar para Deus, Senhor, que ele seja igualzinho eu sou com o Senhor? Muitas vezes temos que tomar responsabilidade, oração corajosa e às vezes vergonha na cara com Deus. Porque eu quero que meu filho ame a Cristo. Mas se Deus falar, tá bom, ele vai me amar da mesma maneira que você me ama, você ia querer que seu filho amasse assim ao Senhor? São coisas inegociáveis. Ah, mas você não é dizimista, você então não vai prosperar financeiramente. Não é isso, gente. Dízimo é gratidão, é adoração. É você servir ao Senhor e entregar. Esse dízimo ser entregue, administrado para a glória do Senhor em tantos projetos. E você está podendo dar porque Deus está lhe dando saúde para você trabalhar. E você recebeu de Deus e agora você dá aquilo que Deus está pedindo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias é a primeira parte, não é dar o que sobra, não. Porque se tudo é de Deus, Deus ele quer a primazia. Então, a atitude correta que eu via do meu pai, ele pegar o dinheirinho, que na época nem tinha cartão de crédito, não tinha nada. Ele já separava. Eu nunca esqueço, gente. Primeira coisinha, antes de pagar água, luz, separar. Isso marcou tanto a minha vida, tanto, que para mim foi um processo natural. Eu não precisei sofrer para ser dizimista, sabe aquela coisa assim, tirar o escorpião do bolso? Eu não precisei, gente. Porque meu pai mostrou com a vida dele o que é obedecer ao Senhor. A gente tem mostrado para a nossa família o que é uma vida de obediência a Deus? Nós temos mostrado? Porque o primeiro pastor do seu filho não é o pastor Alessandro. É você. O primeiro rebanho que nós temos é a nossa casa. E não é fácil administrar a nossa casa. Só pela graça e misericórdia de Deus. Mas repense nisso. O que você tem feito com a vida financeira? Porque se você simplesmente acha, como infelizmente hoje eu entendo, às vezes a insatisfação de muitas pessoas em relação ao dízimo do mundo. Porque tem igrejas que carregam o nome de igrejas, mas que não são a igreja verdadeira de Cristo, não é a igreja verdadeira. E tem muita gente que usa o dízimo de maneira errada, nós sabemos disso. Tem pessoas que pedem para se enriquecer à custa da fé dos outros. Tem. Eu, quando trabalhava no Bradesco, eu lembro que eu comuniquei que ia fazer o seminário para o gerente regional. Aí estava o gerente regional, o gerente da agência lá, aquele, né? Aí ele fala alto assim na agência. Ah, você viu que bancário não dá dinheiro, você vai ser pastor. Olha isso. Soltou uma dessa na agência, os clientes tudo me olhando assim. Falei, nossa. Mas olha a mentalidade do povo, gente. Essa mentalidade. Você acha que tem pessoas que olham para mim e para o pastor Alessandro como pessoas folgadas? Porque é pastor.
Tem. Opa, se tem. Só nós, pastor, sabemos o que muitas vezes sofremos. Ok? Mas, seja fiel com aquilo que Deus tem lhe dado. O mesmo Deus que disse para você confiar nele, o mesmo Deus que disse para você não ser sábio com falsa sabedoria, o mesmo Deus que disse para você se apartar do mal, é o mesmo Deus que está dizendo: honra a mim com os teus bens. Deus está falando isso. É a palavra do Senhor que está falando. E aí no versículo 10 nós temos uma recompensa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Qual é a recompensa? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Na matemática de Deus, o mais não é necessariamente qualidade. O nosso Deus, no nosso orçamento, subtrair algo no nosso orçamento para fazer uma oferta ou ajudar alguém, nós estamos somando. No nosso orçamento parece que está saindo como despesa, mas nós estamos somando. Lembra na escola dominical? Quem empresta aos pobres, empresta ao Senhor. Olha, emprestar para o Senhor, né? Que benção, hein? Aqui, a promessa para aqueles que honram o Senhor com seus bens e com as primícias, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós poderíamos sim usar esse versículo para distorcer o que ele está apresentando. Seja dizimista e você vai prosperar, nunca vai faltar, você vai ter tudo aquilo que você está buscando. Não é isso, gente. O que Deus está dizendo é o seguinte: tudo aquilo que você precisa, eu garanto. Não vai faltar nada por você ter me dado algo. Esquece isso. Não vai faltar. Um tempo atrás, lá na igreja, eu não sei como que é o pastor Alessandro, mas às vezes a gente recebe uns pedidos de alguns irmãos. Acontece, né? Por ser pastor é difícil, gente. Tem pedidos que vêm para nós. E uma pessoa chegou e fez um pedido. Pastor, começou assim: pastor, estou com 2 meses de aluguel atrasado. Na hora que eu escutei esse início da frase, falei: nossa, Deus vai tratar com o meu coração agora. Eu estou com 2 meses e o valor é tanto. É isso, é isso. E eu lembrando, eu falei: nossa, eu estou conseguindo poupar, estou conseguindo comprar minhas ações, meus fundos imobiliários. E agora eu estou um pedido aqui, que era um valor expressivo, assim. Expressivo que eu digo assim, no meu padrão de vida é expressivo, tá? Talvez para você seja valor irrisório. Aí ele falando, e eu já meio que observando, meio que Deus assistindo a cena, assim, sabe? Deixa eu ver o que meu filho vai fazer agora diante desse desafio que eu coloquei para ele. Enfim, pela graça e misericórdia de Deus, dinheiro nós tínhamos e entregamos, nem passou na mão da pessoa, fizemos direto para a imobiliária. Não foi da igreja, foi uma questão particular. Não estou falando para me vangloriar, tá? Não é isso. Eu só quero que você entenda algo. Fiz o valor. Depois de uma semana, ou 2, uma irmã da igreja, esse caso não foi aberto para ninguém. Né? Você vai chegar e vai falar, né? Para ninguém. Aí chega a irmã, fala: pastor, qual que é o seu Pix? Aí eu falei: uia, né? Quando fala qual é o seu Pix, né? Ah, porque o senhor tem me ajudado tanto na parte financeira, na consultoria, sabe? Na aconselhamento, pega os investimentos. Eu tenho até a senha dela da XP Investimentos, você imagina? Ela até a senha ela me deixou, eu acesso tudo aqui. É coragem, né, no pastor dela. E ela chegou: não, fazer um Pix, tudo que o senhor faz por mim. Eu falei: não precisa. A igreja me paga para pastorear. Não precisa. Não, pastor. Ok. Aí ela fez o Pix. Qual o valor que vocês acham que foi creditado na minha conta? Qual o valor? Não, qual o valor que vocês acham que foi creditado na minha conta? O valor exato do aluguel da pessoa que Deus me deu a possibilidade de pagar. É obra do acaso? Ou é a soberania de Deus me ensinando mais uma vez: meu filho, faça o que eu te peço. Tudo é meu. Tudo é meu. O meu mês fechou o orçamento certinho. Mas quando eu recebi aquele pedido, começou um teste de fé. E hoje eu sentiria algo tão difícil se eu tivesse dado não. Você imagina?
Olha a experiência que eu tive com Deus. Olha a experiência que eu tive com Deus. Se eu tivesse dado não àquela pessoa, certamente Deus ia levantar outra pessoa na vida dela. Mas Deus fez eu provar mais uma vez a fidelidade desse Deus que reina sobre tudo, inclusive sobre as coisas simples da vida. O Senhor é rei, governa sobre tudo e sobre todos. Falando sobre e se encherão fartamente os teus celeiros. Teve um caso, quando eu trabalhava no Bradesco, que esse caso eu carrego sempre comigo. Fiz uma época trabalho numa cidade Irerê, fiquei uma semana fazendo trabalho de abrir conta de aposentado, para cair consignado. E eu ia de porta em porta, eu e outros funcionários. Oh, agora o Bradesco vai receber também, vamos abrir conta, tal. E aí eu entrei, o Irerê é um distrito, uma cidadezinha bem simples. Só que eu fui no bairro mais simples daquela cidade, naquela parte fazendo trabalho. Aí, bato a palma, vem o senhorzinho. Senhorzinho, simples. Ô, meu filho, aquela coisa, sabe assim? Meu filho, entra, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Aquele senhorzinho. Aí eu entro. Falei, eu vou, né? Não vou recusar. Eu gosto de café, né? Mas não foi por causa de gostar de café. Foi mais para não fazer desfeita com aquela sinceridade daquele homem. Aí eu entro na casa dele, terra batida. Já viram o caso de terra batida, quem morou em sítio? Terra batida, sofazinho rasgado. Aí daqui a pouco vem a esposa dele com um cafezinho. Pensa num café doce, gente. Até de lembrar agora me arrepia, mas doce. Eu tomei tudo para não deixar ela chateada. Mas eu tomei aquilo, a hora que eu senti que tocou na minha língua, já foi pro cérebro, tem muito açúcar. Arrepiou e fui. Mandei ver. E ela conversando, gente, e ele conversando. Simples. Simples. Pobreza financeira. E ela contando a vida. Eles tinham 3 filhos. Os 3 filhos nasceram especiais. Os 3. E um filho havia falecido fazia, não sei se era 3 ou 6 meses. Faleceu. Aí eu entro numa casa, eu sou recebido com tanto amor, me sinto tão bem, com um cafezinho doce que eu nunca mais vou esquecer, mas com sinceridade, com amor. E ela falando, meu filho faleceu. E aí os outros 2 filhos na casa, adulto, sei lá, 40 anos, mas tipo criança, totalmente dependente daqueles 2 senhores, da senhorinha e do senhorzinho. Gente, aquilo Deus tratando o meu coração, recebendo o amor daquele casal, sem ter nada para dar. Aí eu estou sentado no sofá, tem um quadro na sala, um relógio, e tinha um versículo naquele quadro. Qual versículo você acha que estava escrito lá? Hã? Qual? Salmos 23, 1. Eu sentado num sofá rasgado, terra abatida, 3 filhos especiais. Eles ganhavam um salário mínimo cada, oferecendo um cafezinho que talvez eles nem tenham o mês todo. E eu leio, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu senti a presença de Deus tão forte naquela sala, simples. Coisa que eu visitei muito cliente com dinheiro para colher a assinatura dele no banco. Nas casas deles eu ia. Palácios. Casas riquíssimas. E eu não tinha paz de espírito dentro de mansão, como eu tive naquele casebre. Porque o que dá sentido para a nossa existência não é os bens que possuímos, mas o Deus que nós temos. Eu nem sei se aquele casal está vivo. Eu não quero nem ficar muito pensando, porque eu nem sei dos filhos dele, que daí dói mais o coração ainda. Porque quem vai amar aquelas crianças, adultos, da maneira que aquele senhorzinho, aquela senhorinha amava? Mas eu tenho convicção plena que a salvação de Cristo estava presente naquela família. E se ela já foi na glória, ela está num palácio que ela nem faz ideia.
porque aquela mulher mostrou o que é confiar em Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é confiança em Deus, isso é o coração com contentamento. Mas se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares? Mas cadê o se encherão? Cadê o transbordarão? Porque o que Deus faz na nossa vida em relação às finanças não é necessariamente uma conta bancária farta, mas é um coração farto do contentamento, do reconhecimento que tudo vem de Deus. Isso não tem preço. E para finalizar, só um testemunho que eu vou dar em relação à minha experiência com dízimo, que para mim também marcou muito. E, como eu falei, sempre dizimista, trabalhava de office boy, dava o dízimo, e o meu sonho era entrar em banco, para trabalhar em banco. Eu não sei como que é Maringá, mas Londrina não tem muita indústria. Então, quem trabalhava em banco tinha um emprego fantástico para Londrina. Eu fiquei 2 anos tentando, gente, entrar. Fazer entrevista e agora vai, não ia. Fazer entrevista, agora vai, não ia. Mas, lá. Aí, certa vez, surgiu uma oportunidade do Bradesco de fazer uma entrevista. Aí eu fiz a entrevista, só para resumir. O gerente, ele gostou de mim, eu senti que ele gostou. Sabe quando você fala, esse cara, acho que agora vai. Aí, antes de terminar a entrevista, ele solta a pérola. O Bradesco contrata pessoas até 25 anos e nós temos uma vaga. E nós temos outro candidato que tem 25 anos e é casado. Quando ele falou isso, sabe quando você pega no ar as coisas? É um não com educação? Ou seja, é uma vaga, você quer muito, mas tem gente que precisa mais. Mas ele falou, amanhã, de qualquer maneira, nós vamos ligar. Nós vamos ligar para quem ganhou. Quando ele falou aquilo, foi um balde de água fria. Não sei se eu expressei, mas no coração veio. Cheguei no outro dia, meu celular, na mesa do trabalho, só olhando para aquele Nokia com o joguinho da cobra, sabe? Olhando aquele Nokia, eu colocar para tremer o alto, para ver, para tremer aquilo, o teclado e 8h30, 9 horas, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 6 da tarde, não tocou. Eu falei, mas acho que amanhã toca. Talvez está corrido no banco, eles esqueceram, amanhã toca. 8, 9, 10, 11, nada. Eu falei, mas acho que na quinta-feira lá, acho que vai, agora vai. Nada. Aconteceu que eu já entendi que a vaga não era minha. Bom, não era minha vaga, fiquei frustrado porque eu estava tentando 2 anos. 2 anos. Para tentar construir minha vidinha e tal. E aí passaram-se 2 meses. Eu sempre recebia o valor. Eu lembro que na época eu dava R$30 de dízimo, eu lembro. O salário era R$300 e eu dava R$30. Eu ficava com R$20 na carteira. Que era para o lazer. R$20 para cinema, ia muito cinema. Com R$20 fazia muita coisa antes. Hoje você não faz nada, né? Mas R$20 era legalzinho, assim. Você podia 2 sessões de filme e tal. E aí era um domingo, eu lá em casa, né? Aí eu pego os R$30, coloco no envelope. Aí eu abro a carteira, eu vejo aqueles R$20. Do meu lazer do mês. E aí, gente, Deus sabe que não teve uma motivação nada de troca, Deus nada. Simplesmente eu fui movido por uma gratidão tão grande, que eu peguei aqueles R$20 e coloquei junto no envelope. Então naquele mês foi R$50. Eu fiquei com a carteira zerada, sem possibilidade de ir para o lazer, se fosse por aqueles R$20. Coloquei. Mas foi uma paz tão grande no coração, assim, eu nem sei por que eu coloquei, sabe? Você é movido? Coloquei. Aí beleza, volta da igreja, música do Fantástico, estado meio deprê. Nossa, vamos lá, né? Tô tentando vaga no banco, não vai. Aí levanta, toma banho, toma café, vai trabalhar. Começa a trabalhar, quando vem meu Nokia da cobrinha, toca. Falei, nossa, tocando logo de manhã? Eu atendo. Quem era? Maurício, gerente do Bradesco. E me diz o seguinte, Rafael, eu não sei o que aconteceu aqui, mas abriu uma vaga que ninguém tem. Eu preciso que você venha hoje para começar. Sabe o que eu lembrei na hora quando ele me falou isso? Eu até arrepio, gente, porque para mim é muito viva essa experiência. Eu me recordo dos R$50 que eu coloquei no envelope. Deus olhando para mim e dando aquela piscadinha assim, ó. Essa imagem.
Essa imagem, exatamente essa. Deus olhou para mim e piscou e falou: filho, o Bradesco é meu. O mundo pertence a mim. Aí eu fiquei com um dilema. Como que eu vou pedir a conta para essa chefe? Porque daí é difícil, né? Você não quer machucar as pessoas. Eu falei e tal. Mas, gente, foi uma experiência tão fantástica que tive com Deus. Eu saí do meu salário e fui ganhar 7 vezes mais. Tudo bem que eu não ganhava muito, mas você imagina você dar uma guinada de 7 vezes. E, gente, eu dei aquele dízimo, mas Deus sabe, gente. Se você for fazer hoje um dízimo aqui pensando algo, não faça que você vai quebrar a cara, possivelmente com Deus. Possivelmente, porque talvez Deus não vai fazer isso na sua vida. Mas eu quero dizer que para mim foi uma experiência tão forte da soberania do governo e cuidado de Deus. E se olhar tudo que eu tenho hoje, e não é que tenha muito, tá, gente? Eu quero prestar conta, tá? Senão vocês vão achar. Eu não sou merecedor, gente. Eu me lembro de como era office boy, amarrando a bicicleta no poste. Eu lembro de tudo isso. Porque eu não quero esquecer que o que eu sou hoje provém do Deus que eu tanto busquei. E se Deus me der muita riqueza, que não é o propósito da minha vida, mas se acontecer, que eu nunca esqueça a minha origem. Mas eu quero dizer isso para você, o nosso Deus é um Deus de movimentos sobrenaturais em prol do seu povo. E essa experiência eu falo não para você fazer teste com Deus, apenas para você entender que Deus é soberano. Deus não está preso nesse livro, gente, que a gente está aqui pregando. Deus, ele age. Deus, ele age. E quando você prova do agir de Deus, você fica a boca aberta e você fala, Senhor, Tu és bom. Só que Deus age também nos nãos. Mas não é para você desanimar. Seja fiel a Deus. Eu sou prova viva do que Deus fez. É aquele piscadinha de Deus para mim, eu vou carregar para sempre no meu coração. É um pai que falou, filho, confia em mim. Mas foi assim, o banco, eles não sabiam como a vaga surgiu. Porque banco, quando vai abrir vaga na RH, tem um processo. Apareceu no sistema. Aí eu não sei se na perspectiva de Deus, quando eu coloquei no gasofilácio, Deus já mexeu no sistema. Não sei como foi. Eu só sei que Deus fez aquilo, para que onde Deus me levar é o testemunho do Deus que eu creio. E para que você está abatido diante de uma vida, talvez que você acha que Deus se ausentou, viva para a glória de Deus. Porque tudo é dele. E um dia o veremos face a face. Amém? Vamos orar, falar com o Senhor? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que não desiste das nossas vidas. O Senhor, Pai, é rico em misericórdia. Ó Deus, como é prazeroso estarmos na Tua casa, Pai, ouvindo a Tua voz, cantando ao Senhor, ó Pai. E nós fazemos isso não porque somos melhores do que ninguém, mas simplesmente porque o Senhor nos escolheu, Pai. Obrigado, porque no mundo espiritual o Senhor tirou a nossa cegueira e nós podemos ver quem é Jesus, Pai. Obrigado por isso. Eu peço, Pai, que no nome de Jesus, em relação ao tema da mordomia do dinheiro, ó Pai, nos ajude, Senhor, a administrarmos para a glória do Senhor, ó Pai. Nos ajude a termos boas decisões que vão resultar no bem-estar da nossa família, vão resultar, ó Deus, na possibilidade de ajudar e abençoar muitas pessoas à nossa volta, ó Pai. E acima de tudo, Pai, nos ajude a investir sempre no Teu reino, Pai, com a motivação correta, com gratidão, com alegria, Pai. Ó Deus, cale as falsas vozes que dizem que o dízimo não é do Senhor, ou que vai faltar dinheiro. Isso é mentira do maligno, Pai. Nós pedimos que no nome de Jesus, todo mundo que aqui está, seja de fato visitado pelo Teu Espírito, para que haja um crescimento e uma vida de intimidade com o Senhor, ó Pai. Aquela família, talvez, que esteja enfrentando agora lutas nessa área, ó Pai, talvez problemas seríssimos, onde a paz de espírito está, de fato, fugindo do coração dessas pessoas. Pai, que no nome de Jesus, mediante nessa mensagem, Pai, que a Tua voz tenha sido entregue ao coração deles, ó Pai, que eles possam descansar, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Nos dá esse entendimento ao sair aqui do templo, Pai. O Senhor é dono de todas as coisas. Nós apenas queremos, Pai, deleitar no Senhor e viver para a Tua glória em todo o tempo, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.